Aqui tem cidade. Aqui tem educação inclusiva. Aqui tem transporte público. Aqui tem esporte na terceira idade. No Espelho Urbano, o foco é você. Boa noite. Neste primeiro bloco do Espelho Urbano, nós vamos trazer a você um tema polêmico, a educação inclusiva. Boa noite. Até que ponto é eficiente incluir, sem excluir um aluno com necessidades especiais, de crianças sem deficiência? A reportagem do Espelho Urbano vai abordar os diferentes pontos de vista. E para o debate, a repórter Agnes Shinozaki está com profissionais da área. Eu tô com a Kelly Faber, pedagoga, e com a Fernanda Rodrigues, que é terapeuta ocupacional. Com reportagem. E debate? Vamos mostrar que existe uma lei que garante às crianças com algum tipo de deficiência que estudem em escola de ensino regular. A nossa equipe foi conferir se essa lei está realmente sendo aplicada. Muitos jovens com deficiência conquistaram o direito de frequentar a escola regular com a ajuda de uma lei. Agora, o acesso é mais fácil, mas nem sempre foi assim. Desde que nasceu, Giovana sofre de síndrome de Down, doença que atinge a habilidade cognitiva da pessoa. Hoje, com 18 anos e formada no ensino particular, a moça quer ser professora e sonha ser mãe. Eu quero ser professora. Eu quero ser professora para infantis. Eu gosto de crianças. O meu sonho é ter um filho mesmo. Filho ia viajar para a lua de mel. A Lei da Inclusão Escolar, que prevê que qualquer criança com algum tipo de deficiência deve ser aceita em uma instituição pública, já está em vigor há 17 anos. Mas ainda é um longo caminho a ser percorrido. A maior parte das escolas aceitam, mas não aceitam. Querem colocar a criança numa sala especial. Quer dizer, a sala especial o que é? Uma sala isolada, onde eles aprendem coisas diferenciadas. Então eu acho que isso não é inclusão. Na escola, o aluno tem interação com outros estudantes, e isso ajuda o processo de aprendizagem. Eu gostava. Eu gostava muito. É muito legal, muito divertido. Que eu gosto de ler, escrever, eles me ajudam. Dizer que nós estamos preparados, nós ainda não estamos. As escolas se ajustam à lei da inclusão à maneira que podem, para não deixar de atender a nenhum aluno e contribuir também para o crescimento pessoal desse jovem. Ainda nós temos um caminho longo a percorrer. Nós precisamos de muito mais formação, de infraestrutura, de muitas coisas ainda para que esse trabalho seja bem realizado e realmente para que a gente possa incluir essas crianças no sentido total da palavra. Dessa inclusão para escolas de ensino regular, escolas de ensino especial, como a APAE, sofre, porque depende de verba da prefeitura. A próxima reportagem vai mostrar o caso da APAE de Paulínia, que só este ano já perdeu 19 alunos. Confira aqui na tela. O Plano Nacional de Educação, que prevê o fim do repasse de verbas para escolas especiais, entrou em vigor esse ano. O objetivo é a inclusão dos alunos deficientes no ensino regular. A questão é que, com a lei em vigor, as APAEs do Brasil podem perder o apoio municipal. Esse é o caso da entidade de Paulínia, que passa por um momento delicado. A partir de janeiro desse ano, a Prefeitura de Paulínia cortou cerca de 80% do repasse de verba para a APAE. Agora os professores são todos voluntários e trabalham com 108 alunos. Está muito ruim a situação, porque as verbas que eram oriundas de subvenção da Prefeitura foram suspensas, e cortadas. Já houve uma redução de 2013 para 2014 de 80%. E hoje nem os 20% que a Prefeitura repassou, ela está mandando para nós. A Prefeitura justifica, diz que o repasse é previsto em lei e que todas as entidades conhecem as normas. Essa lei fala que a Prefeitura pode dar subvenção até 40% do valor. E a APAE, no ano passado, foi pedido o valor que eles arrecadavam fora para a gente se adequar a essa lei. A Prefeitura ela tem convênio com 3 escolas especiais, inclusive com a didática melhor, com tratamento com animais.
Dona Sônia é mãe dos gêmeos Rafael e Rafaela. Ela não quer colocar os filhos nas escolas da prefeitura. Eu não gostei, não tem o mesmo tratamento que tem a pai, né? Ele queria oferecer uma coisa que nós temos aqui, né? Então, para mim não serviu, como a maioria também não quis. E a gente fechou com a pai, vestiu a camisa e estamos aqui. Aqui nós temos programas de ensino adequados para deficiência intelectual, onde a pessoa vai ter um desenvolvimento muito maior, muito mais adequado à patologia dele. Que eles são muito importantes para a gente. Uma medalha de ouro. Que é meu amigão. Não, já. A repórter Agri Shinozaki, que fez esta reportagem, é quem vai conduzir o debate nesta noite com duas especialistas na área de educação inclusiva. Boa noite, Kelly. Boa noite, Fernanda. Bom, a gente sabe que a questão da educação inclusiva é um pouco delicada, né? Kelly, com a lei das diretrizes, como funciona na prática a questão da inclusão dos alunos deficientes no ensino regular e qual é a maior dificuldade que as escolas encontram para adaptá-los? Bom, na prática, a escola deve ter um plano de adaptação curricular para as crianças de educação especial, que são adaptações, essas são orientações das diretrizes, né? São adaptações de pequeno, médio e grande porte, desde estratégias de ensino até adaptação de material pedagógico e conteúdo, né? Uma redução. E com isso, o aluno pode estar inserido socialmente na sala e também acompanhando o currículo, né, previsto para ele naquele momento da fase de aprendizagem. E a maior dificuldade que a gente encontra hoje são a capacitação dos professores, que não estão preparados para essa adaptação curricular, para essa adaptação de estratégia. Então, acredito que a maior dificuldade hoje é na formação dos professores. Fernanda, e como é feito com as crianças que têm alguma questão motora, por exemplo, dificuldade de escrever ou cegos e surdos? No caso dessas crianças com alguma dificuldade motora, o ideal é que tenha algumas adaptações no próprio ambiente, como substituição de degraus por rampas, a cadeira deve ter uma adaptação mesmo, então, na altura da criança, algumas adaptações para apreensão mesmo, para a coordenação motora fina daquela criança. E no caso do deficiente visual ou auditivo, o ideal é que tenha um profissional que seja capacitado em Libras, ou que aquele aluno com deficiência visual sente-se mais perto da professora, que tenha mesmo uma adaptação nesse currículo, no jeito da professora lidar com aquele aluno também. E qual a opinião de vocês em relação às APAES como escolas especiais? A APAE, ela é importante como uma base para a criança, né? Com os recursos que ela pode oferecer a mais, como serviços especializados de estimulação, isso como um complemento para a escola, né? E se acabar, as crianças não vão ter isso, porque isso não acontece dentro da escola. Eu também acho super importante que ainda existam as APAES, que como a Kelly também comenta, são escolas especializadas e que, além da parte educacional, tem a parte terapêutica também, onde a criança vai poder desenvolver algumas potencialidades no caso dela ser deficiente, né? Então, agora, para finalizar para vocês duas, como deveria ser, idealisticamente, a inclusão dessas crianças deficientes? Eu acredito que o primeiro passo é a formação dos professores, a adaptação dos prédios escolares para que as crianças consigam ter acesso, né? E a última coisa que a gente já está fazendo é aceitar e incluir essas crianças no ambiente acadêmico. Eu acho que a palavra inclusão não significa só estar junto lá naquele ambiente, né? E sim tudo isso que a Kelly também comenta, então de estar tudo adaptado, tudo funcionando não só para a criança normal, mas para aquela criança deficiente também. Inclusive a visão das próprias crianças que vai sendo construída. Bom, obrigada por terem vindo. É com vocês aí no estúdio. Todo o debate e todas as matérias você confere no site Digitais, que o endereço está aí no seu vídeo, e no jornal Saiba Mais. Os dois são produzidos por nós, alunos do 3º ano de jornalismo da PUC Campinas. Vai lá, comenta e reveja os pontos principais dessa discussão. Campinas sofre com transporte público. No próximo bloco você vai conferir a situação dos cobradores da cidade. Lembrando que agora o motorista acumulará 2 funções.
crematório de Campinas, que custou mais de 2 milhões de reais, ainda não está funcionando. Até hoje nunca faltou carinho, cuidado e atenção para as crianças, jovens e adultos do Corsini. Mas para dar continuidade a esse trabalho, que há 18 anos cuida da prevenção e tratamento da AIDS em Campinas, falta o seu nome como doador ou voluntário. Centro Corsini. Faça parte desta iniciativa. Ore por uma vida sem AIDS. Gestante, você sabia que a maioria das crianças que têm AIDS contraíram o vírus de suas mães durante o parto ou na amamentação? Isso pode ser evitado. Faça o teste da AIDS. É gratuito, rápido e fácil. Seu filho tem esse direito. Ligue 0800 11 12 13. Você tem esse dever. Vida sem AIDS. Realização Centro Corsini. Apoio Coordenação DST AIDS Unesco. A partir do mês que vem, centenas de cobradores de ônibus em Campinas podem perder o emprego. Essa mudança vai afetar muita gente. No total, são 240 mil pessoas atendidas por dia. E não são todas as pessoas que estão contentes com essas regras. Confira. O usuário do transporte urbano vai ter que ficar mais atento e organizado. Com as novas determinações sobre a passagem de ônibus, o bilhete único vai ser a única forma de pagamento. O reflexo não vai ser só no usuário, mas também no cobrador, que com isso vai perder a função. A perspectiva não é boa. Cerca de 1.200 funcionários podem perder o emprego. Alguns já vivem as incertezas quanto ao futuro. É o caso dessa cobradora que não quis se identificar por medo de represálias. Tem muitos cobradores e pessoas que alimentam famílias. A gente depende do salário, da cesta básica, do ticket. E, enfim, são famílias que vão ficar sem emprego, né? Parte do trabalho dos cobradores agora vai ser transferido para os motoristas. É que eles vão ser responsáveis pelo recebimento da tarifa durante o período de adaptação. Segundo a Transur, que é a associação que reúne as empresas de transporte, as mudanças pretendem modernizar o sistema e garantir segurança aos passageiros. A partir de 1º de outubro, não vai ser aceito mais o dinheiro dentro dos ônibus. Porém, a saída dos cobradores vai ser paulatina, vai ser gradativa num prazo que a gente acredita entre 90 a 120 dias. A decisão das empresas de transporte é motivo de divergência entre as partes envolvidas. A utilização do bilhete único como a única forma de pagamento, a saída dos cobradores e a possível atribuição de dupla função aos motoristas são alguns dos pontos polêmicos deste novo formato. As medidas previstas devem afetar diretamente a população, os usuários do sistema de transporte. Eu acho que quase ninguém mais paga com dinheiro e eu prefiro com cartão também. Eu não vou usar sempre o bilhete único, então isso acaba prejudicando, né, as pessoas que não têm o bilhete. Já está desse jeito péssimo, imagina quando tirar os cobradores. Vai ficar um motorista para atender quem está pagando ou quem está passando o bilhete. Enquanto as mudanças não começam, as incertezas estão em todas as partes. É dia 1º de outubro, acho que tá todo mundo que nem eu, não sabe se fica ou se vai, né? Eu amo o meu trabalho, eu gosto do que eu faço com amor, eu faço com carinho. Eu não gostaria de sair. O sindicato que representa esses trabalhadores disse que não irá se pronunciar até que as mudanças entrem em vigor. Das 20 cidades que fazem parte da região metropolitana de Campinas, nenhuma possui crematório. Campinas é a primeira delas, sendo que as obras já foram finalizadas desde o final de março. Até agora, as atividades ainda não iniciaram. Acompanhe. Mesmo em vida, muitas pessoas se preocupam com a morte, deixando claro os desejos sobre as cerimônias fúnebres. Geralmente, as famílias decidem a melhor forma de se despedir dos entes próximos. É o caso desta dentista, que mora em Americana. O meu irmão faleceu, ele faleceu antes dos meus pais. A decisão ficou com os pais, não é? E aí a decisão foi, meu pai disse para mim o que vocês decidirem, minha mãe falou, não, eu acho que deve ser cremado, eu também entendia que sim. A funerária foi avisada e aí entrou em contato com o crematório da Vila Alpina em São Paulo. Segundo o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil,
A Sincep, no estado de São Paulo existem 12 crematórios em funcionamento. Como não há nenhum na região metropolitana de Campinas, as demandas são enviadas para São Paulo e faz com que o preço se encareça ainda mais. Quem passa aqui pela Estrada dos Amarais vê as estruturas do crematório de Campinas terminadas. Mas a obra, que custou mais de R$2 milhões, ainda não está funcionando. A CETEC, Serviços Técnicos Gerais de Campinas, é quem presta os serviços funerários do município. Está sendo feito o procedimento normal. Nós já estamos com a licença prévia emitida. Nós agora vamos, essa semana, no começo da semana que vem, já vamos estar com a licença de instalação e, obviamente, a sequência de operação. Então a gente crê que até o final do ano já esteja em operação. Estas licenças são analisadas pela CETESB, que é o órgão responsável pela liberação e também fiscaliza o cumprimento das exigências legais e ambientais. Ele precisa apresentar alguma documentação e informações complementares, que assim que eles fizerem, nós vamos continuar a nossa análise da licença de instalação. Nós estamos querendo os dados de emissão gasosa. Enquanto o problema é jogado de um órgão para outro, o consumidor é quem paga mais pelo serviço e a data de funcionamento é mais uma promessa. Nós procuramos atender um período de 60 dias, a partir do último documento a ser protocolizado na agência. Vamos colocar 60 dias para licença de instalação e depois para o teste de queima. Se não houver nenhuma informação inconsistente, acredito que possa ser atendido, sim. Você acredita na atual urna eletrônica? Muita gente desconfia. Na Unicamp, um pesquisador desenvolveu um aplicativo que quer minimizar os erros. Acompanhe. Há menos de um mês das eleições, a propaganda eleitoral está espalhada por toda a cidade. No Brasil, o voto é obrigatório. Na urna eletrônica, o sigilo dos candidatos escolhidos pelo eleitor é garantido pela Justiça Eleitoral. Assim que acaba a votação, o arquivo com os votos é salvo em um dispositivo móvel e encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, que tem até 3 dias após a eleição para divulgar o resultado oficial. E a população, será que confia na urna eletrônica? De certo modo, sim. Não. Assim como qualquer sistema online ou sistema que dependa do homem para alguma programação. Acho que pode ser burlado, sim. Apesar de ser um equipamento de alta tecnologia, a urna eletrônica gera dúvidas. Diego Aranha, desenvolvedor de aplicativos, não confia no software atual. A ideia do Você Fiscal é que no final da eleição os eleitores capturem fotos do boletim de urna, um servidor vai receber esses dados e a gente já está construindo também um programa para processar essas fotos, né, costurá-las, juntá-las todas numa foto só e fazer reconhecimento de caracteres para extrair a informação. E a ideia é conferir essa informação extraída das fotos com o boletim de urna eletrônico que o TSE publica 3 dias depois da eleição. Se ambas as informações forem perfeitamente compatíveis, não há indício, qualquer indício de fraude naquela sessão eleitoral. A ideia de um aplicativo para fiscalizar as eleições surgiu em 2012. Nesse ano, o pesquisador trabalhou na análise das urnas e concluiu que a possibilidade de fraude é grande. Diego e sua equipe desenvolveram um aplicativo chamado Você Fiscal, para manter o resultado das eleições sem erros. Durante os testes, nós montamos um ataque efetivo contra eleições simuladas de até 950 votos, em que foi possível recuperar os votos em ordem de todos os eleitores com precisão absoluta, assim. Que tem sérias implicações para o sigilo do voto, porque um mesário malicioso, por exemplo, que monitore a ordem que os eleitores votaram, de posse desses votos em ordem no final da eleição, e poderia, com certeza matemática, dizer que eleitor votou em quem. O Tribunal Superior Eleitoral não quis se pronunciar sobre o assunto, mas em seu site divulgou uma nota oficial falando que o sistema é confiável e que não existe qualquer possibilidade de fraudes. Vamos mudar de assunto, né, Vinícius? Vamos, Você pratica atividade física? Eu preciso voltar a praticar, na verdade. Pois é, a gente vai conferir agora como o exercício físico pode garantir uma velhice muito mais saudável. E o seu Nestor sabe bem disso. Nestor Schenck é um exemplo de vida. Ele tem 83 anos e é bicampeão brasileiro de tênis de mesa. Nestor pratica o esporte profissionalmente desde os 60 anos. Treina de 2 a 3 vezes por semana com outros idosos e se orgulha de ter uma saúde de ferro. Dificilmente eu tomo remédio. Eu vou ao médico, desculpe eu falar, normalmente eu vou ao médico do coração, ele fala, nossa, você vai viver 100 anos. Vai no outro médico, ele fala, puxa vida, tá tudo ótimo, não dá remédio nenhum.
O professor de Educação Física dá recomendações sobre a prática esportiva na terceira idade. Nós orientamos que eles realizem atividades compensatórias. O que seriam isso? Seriam os alongamentos, alguns trabalhos de resistência muscular, para que na hora do jogo, propriamente dito, na atividade, no caso aqui do tênis de mesa, eles estejam nas condições ideais para a prática e evitando as lesões por movimentos repetitivos, né? Um levantamento realizado pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul comprovou que praticar exercícios por 2 horas e meia semanais garante aos idosos estabilidade física por até 15 anos. Idoso quando cai, quebra o fêmur, é uma alta incidência de imobilização depois, falecimento, então ajuda bastante. Na minha idade é bom porque a gente não deixa o corpo ficar parado. No próximo bloco, vamos mostrar a paixão pela Kombi. Não saia daí! Várias histórias desse veículo que deixou de ser fabricado em 2013. Voltamos já. Até hoje nunca faltou carinho, cuidado e atenção para as crianças, jovens e adultos do Corsini. Mas para dar continuidade a esse trabalho, que há 18 anos cuida da prevenção e tratamento da AIDS em Campinas. Falta o seu nome como doador ou voluntário. Centro Corsini. Faça parte desta iniciativa. Ore por uma vida sem AIDS. Gestante, você sabia que a maioria das crianças que têm AIDS contraíram o vírus de suas mães durante o parto ou na amamentação? Isso pode ser evitado. Faça o teste da AIDS. É gratuito, rápido e fácil. Seu filho tem esse direito. Ligue 0800 11 12 13. Você tem esse dever. Vida sem AIDS. Realização Centro Corsini. Apoio Coordenação DST AIDS Unesco. Isa, você já andou muito de Kombi? Muito, Vinícius. Nós dedicamos o último bloco do Espelho Urbano para tratar de um assunto bem legal, a paixão pela Kombi. Ela parou de ser fabricada, mas a gente não deixa de ver ela na rua. Você vai conhecer histórias de pessoas que têm uma relação muito íntima com a Kombi. Confira. Milhares de quilômetros rodados, países de norte a sul. E as cidades, então, perdeu-se as contas. Tantas pessoas já foram levadas para casa, milhares de encontros e reencontros foram presenciados. E são inúmeras histórias para compartilhar. A história do veículo começa em 1940, com o holandês Ben Paul que criou a Kombi na Alemanha. A produção aqui no Brasil começou no ano de 1953, num galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O nome Kombi é uma abreviação adotada no Brasil para um termo em alemão, Kombinationsfahrzeug, que em português significa veículo combinado. E foi assim que ganhou o mundo, despertou paixão, cuidados e fez vários amigos, até que... Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. A exigência de equipamentos de segurança de fábrica, como freios ABS e airbag, selaram o fim de uma das histórias mais bem-sucedidas do mercado automobilístico nacional. Mas o fim da produção não acabou com a paixão. Teve até quem viajou o Brasil inteiro, acredita? A gente é apaixonado por futebol, a gente tinha certeza que a gente ia fazer Copa do Mundo, enfim, no começo não tinha ingresso, nada, mas a gente tinha certeza. Aí surgiu a ideia da Kombi, da gente montar a estrutura na Kombi. Surgiram duas situações, eu adoro carro antigo e também adoro desenhar, então surgiu essa ideia por causa dessa situação. Juntou as duas ideias que eu gosto e acabou surgindo a ideia do estúdio móvel. Pela praticidade dela, pela situação do espaço que ela tem, que é bem prática. Esse modelo, inclusive, é bem simpático, assim, ela tem vida, né, esse modelo. Então acabou escolhendo esse modelo da Kombi, por isso. Veio a calhar na ideia inicial do projeto.
Desde quando eu tirei carta, né, sempre meu carro foi uma perua Kombi, que é um carro de trabalho, um carro que sempre gasta gasolina e sempre a gente ocupa ela puxando as coisas, um carreto. E agora mais eu tenho mais que trabalhar com a perua, que eu vendo fruta. Aí eu tive desde a 77, 75, 72, eu tive várias Kombi, né? Meu carro sempre foi perua Kombi. Eu vendo tudo, mas perua Kombi não vendo. Um significado emocional que o objeto pode ter na vida do indivíduo, né? No caso, uma Kombi ou qualquer outro objeto, né? Onde de repente tem toda uma história envolvida, emocional por trás, né? Então, lembra, a Kombi lembra uma história de família em que meu pai tinha uma Kombi lá atrás, então isso para mim me remete a várias histórias afetivas profundas. De maneira geral, viver uma Copa do Mundo é uma coisa assim fantástica. E se a gente tivesse ido de avião, tinha sido demais. Mas a gente foi de Kombi, então isso foi muito mais que potencializou, demais. Potencializou tudo isso. Então assim, a gente vivia, a gente respirava a Copa do Mundo. Eu fiz um veículo para circular mesmo, essa que era a ideia no começo. Começamos indo em encontro de carros antigos, em feiras, e o pessoal acabou gostando da ideia. Se simpatizou com a ideia como a gente tinha, até mais do que a gente tinha esperado, né? E a partir daí hoje a gente vai em aniversários, em casamentos, em feiras. Vou querer manter, então eu vou ter uma certa dificuldade para manter isso, né? Pode ser uma coisa até positiva, porque eu vou manter ainda mais um foco nisso, né? Vou desprender uma energia para isso, né? Mas também o lado negativo da pessoa de repente pensar, eu não desesperar, colocar isso como algo que, e agora? O que é que eu faço? Como se fosse algo o mais importante para a vida dela. Ele nem eu vou deixar trocar, porque às vezes já cria um laço ali sentimental com o carro. É muito difícil você vender ele depois, eu imagino assim. Não dá pra deixar. Primeiro assim, a Kombi virou um xodó, né? Virou o nosso xodó, o xodó da família, dos filhos. Todo mundo adora a Kombi. Então, assim que terminou a Copa do Mundo, a gente começou a discutir, né? O que a gente vai fazer? A gente já vai vender ou não? Então, a primeira coisa, falou, não vamos vender ainda não. E aí já surgiu um segundo plano já, que com as Olimpíadas no Brasil em 2016, no Rio de Janeiro, a gente já definiu que a gente vai fazer Olimpíadas também. Nostalgia, eu acho que nesse é a palavra, momento é a palavra. É a palavra que significa Kombi pra gente. O Espelho Urbano fica por aqui. Só lembrando que você acompanha o programa inteiro no site Digitais e no jornal Saiba Mais. E mantendo o compromisso de ser a voz da população, nos vemos na próxima edição. Com reportagens e investigações do seu interesse, telespectador. Boa noite e muito obrigado pela companhia.